Amém. Boa tarde. Boa tarde a você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Então, como a Ana disse, meu nome é Flaviana, sou missionária da comunidade Canção Nova. Neste ano, completei 20 anos de comunidade Canção Nova, com a graça de Deus. Também quero aqui, neste dia, nesta quinta-feira, louvar a Deus por isso, né? Porque é graça dele, é Ele quem nos capacita e quem nos conduz. Para você que chegou aqui agora, no Rincão do Meu Senhor, chegou à tarde, quem estava aqui de manhã? Ah, grande parte. Que bom, que bom. Para você que não estava aqui de manhã, seja aqui, né? Ou quem não nos acompanhou na parte da manhã, nesta quinta-feira, aqui em Cachoeira Paulista, nós estamos comemorando neste mês de maio, mas de maneira festiva no dia de hoje, 45 anos da Frente de Missão de Cachoeira Paulista. Né? Louvado seja Deus, obrigada pelas palmas. Louvemos ao Senhor por este grande feito, por esta grande obra maravilhosa que é a Canção Nova nas nossas vidas, que nos toca, né? Que trabalha em nós, e no dia de hoje completando, festejando, né? Não no dia de hoje exatamente, mas completando esta alegria deste dia. Na parte da manhã estava aqui o diácono Nelsinho, né, a Rosana, o Fábio, puderam partilhar tantas maravilhas que Deus fez desde os inícios, né, quando nada disso que aqui nós que estamos aqui presencialmente podemos tocar, né, nada disso existia. E Deus foi fazendo, Deus foi realizando, e isso é motivo de louvor a Deus. E nessa tarde nós queremos continuar um pouquinho mais para dizer que a mesma maravilha que Deus realizou na obra Canção Nova como um todo, Ele também realiza na minha vida, Ele também realiza na sua vida. E se você trouxe a sua palavra de Deus, te convido a pegar lá no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra, e a partir dela, para falar um pouquinho, que da mesma forma como Deus realizou grandes feitos na Canção Nova, né, que foram testemunhados aqui na parte da manhã, e eu posso repetir algumas coisas aqui à tarde, se o tempo permitir, da mesma forma Deus quer realizar em nossa vida. E eu posso até dizer, Ele já realizou tantas obras na nossa vida, só que às vezes a gente para, muitas vezes, onde? No que Ele ainda não realizou. Né? Muitas vezes não é assim? O que ainda falta, o que eu ainda estou pedindo, o que eu ainda espero, e nós esquecemos de louvar a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo. Então, também eu já quero convidar a você, né, à medida que a gente for partilhando aqui, que eu for partilhando, que eu e você nos sintamos nesse impulso de Deus para nós, a louvá-lo por tantas obras que Ele já fez na minha vida, por tantas obras que Ele já fez na sua vida. Posso dizer que estar aqui agora, neste exato momento, é um grande feito do Senhor, né, para poder louvá-lo. Então, no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós vamos ver a narrativa de um dos milagres de Jesus. Posso dizer que um grande milagre de Jesus. Vamos acompanhar, então. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000.
Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal de Jesus, à vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação para nós, nesta tarde, né? Glória a Deus por isso. Então, este evangelho narra a multiplicação dos pães. Esse grande milagre que Jesus realizou. Ele estava ali com aquela grande multidão. O evangelho fala 5.000 homens, mas haviam mulheres, haviam crianças que não eram contados. Então, vamos triplicar esse número aí de pessoas, no mínimo, né? Jesus havia alimentado aquelas pessoas com a palavra. De todos os lados daquela região, eles foram a Jesus para ouvi-lo. Só que chegou uma hora que a fome bateu, né? Nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus. Mas ali eles sentiram fome, já estavam ali há muito tempo ouvindo Jesus, estavam longe de qualquer lugar que pudesse ter condições deles se alimentarem. E Jesus ali aproveitou daquela situação para formar os seus discípulos, mas também para alimentar o seu povo. Este evangelho, ele fala, né, ele faz alusão, vamos dizer assim, à Eucaristia, o que estaria por vir, o que Jesus nos daria futuramente, que é o verdadeiro pão, que é Ele próprio, porque é Ele quem mata toda fome e toda sede do ser humano. Só Ele pode preencher a minha vida, pode preencher a sua vida. Às vezes, nós depositamos a nossa vida, os nossos anseios em coisas que passam. E muitas vezes nós vamos de ilusão em ilusão. Eu só vou ser feliz se eu fizer essa faculdade. Aí eu faço a faculdade. Mas ainda falta alguma coisa. Nossa, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa e aquele carro. Aí eu conquisto a casa, conquisto o carro. E mesmo assim, falta alguma coisa. Por quê? Porque esse alguma coisa, meu irmão e minha irmã, que te falta é Jesus. Só Ele pode dar. Só Ele pode preencher. Mas ninguém. Depois que Ele preencheu, o restante pode vir por acréscimo. Mas Ele é o primeiro. Ele é o centro. Ele é a fonte. Ele é o centro da nossa vida. Mas eu não queria parar aqui nessa parte do Evangelho, não. Então, falei um pouquinho do que quer dizer o Evangelho, mas eu queria extrair deste Evangelho um versículo. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Uma criança, um menino com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus, através desta pequena realidade, desse nada, diante de 5.000 homens, Ele realizou aquele grande milagre e alimentou aquela multidão. Queria dizer para você, Deus pode realizar obras grandiosas na minha vida, na sua vida, como eu tenho certeza que Ele já fez muitas obras na sua vida e na minha. Mas, muitas vezes, Ele precisa simplesmente o quê? Dos nossos 5 pães e dos nossos 2 peixinhos. E antes até disso, Ele precisa que, como aquela criança, como criança nós sejamos nas mãos do Senhor. Que nós acreditemos, que nós confiemos, como uma criança que, se estivesse aqui, o pai estivesse ali embaixo, sem medo nenhum, sem pensar, sem fazer cálculo, pularia. Por quê? Porque acreditaria que o seu pai iria pegá-lo nos colos, porque acreditaria que o seu pai não deixaria que ele caísse, que ele se machucasse. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você, nós precisamos ser como crianças nas mãos do Senhor. Confiar, nos lançarmos. Como o Padre Jonas, nesses 45 anos não tem como não falar do nosso fundador, né, do Monsenhor Jonas, que, como ele mesmo dizia, sou como um menino, como muitas vezes ele repetiu, sou como esse menino nas mãos do Senhor, que se lançou, que acreditou, que deu passos sem enxergar o que estava por vir. Não
não se reteve, não se guardou, não desconfiou do Senhor, ele se lançou. Assim precisamos ser eu e você nas mãos do Senhor, né? Nos lançarmos em Deus, darmos o primeiro passo. E é difícil, não é verdade? Como foi difícil para mim, há mais de 20 anos atrás, deixar tudo, né? Deixar família, deixar emprego, deixar casa, deixar a minha terra, né? Lá de Minas Gerais, porque eu sou mineira também. Como foi difícil. Mas eu precisei me lançar. Eu precisei acreditar naquele Deus que me chamava a abandonar tudo para segui-lo. E eu nem tinha noção do que eu iria viver nesses 20 anos, viu? Não tinha mesmo. Mas, louvado seja Deus, aqui estou. Então, o primeiro passo, ser como essa criança, nas mãos do Senhor. Sabe essa realidade que você está vivendo, que está te causando preocupação? Que às vezes está te tirando o sono? Que às vezes está fazendo você chorar e derramar lágrimas? Acredite no Senhor, deposite-a nas mãos do Senhor. Eis aqui, Senhor. Eis aqui esta realidade, eis aqui esta situação, eis aqui o meu filho, este casamento, eis aqui. Mas ele também deu 5 pães e 2 peixinhos. Nós poderíamos pensar em inúmeras realidades que a gente pode dar de exemplos desses 5 pães e 2 peixes. E você pode pensar aí, o que eu tenho para dar para Deus? Não que Ele esteja exigindo, mas o que eu posso dar de mim para o Senhor, para que Ele realize a sua obra? O que, de repente, pode, na minha vida hoje, estar sendo empecilho para que a graça de Deus aconteça? Será que é a falta de fé? Será que é o querer controlar todas as coisas e aí eu nem dou espaço para que Deus haja na minha vida? Não sei. Mas eu queria propor aqui algumas reflexões. 5 mais 2, 7. Na Bíblia, o 7 é o número da plenitude, né? da perfeição. Então, vamos lá. O que eu pensei desses 2 peixinhos? Fé e esperança. Deus precisa da nossa fé. Padre Jonas foi um homem de grande fé. Para mim, é a grande virtude, dentre tantas outras, mas é a que eu destacaria do que o Padre Jonas viveu. Um homem de fé. Um homem que não diante daquilo que nada tinha aqui, ele enxergava. Um homem que olhava para onde hoje é o centro de evangelização, só tinha um brejo e ele enxergava um ginásio coberto com multidões vindo a ele para poder ser evangelizada. Um homem que não existia nem sequer a possibilidade de um santuário do Pai das Misericórdias e enxergava uma igreja da misericórdia, onde as pessoas iriam ali para ser mergulhadas na misericórdia. Foi esse homem de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Deus não nos deixa de mãos vazias, viu? Não nos deixa. Ele nos dá tudo o que nós precisamos, né? Deus nos dá. A fé é um dom, mas ela também é uma virtude. E como virtude, ela depende da nossa liberdade, ela depende da minha decisão, da sua decisão de crer. Ela passa pela nossa razão. A fé não vai contra a nossa inteligência, viu? Não vai. Não vai contra a lógica, mas ela não vive de lógica, porque a fé, como também vai dizer na carta aos Hebreus, é acreditar no que eu não vejo. Ela está além da lógica, além daquilo que é palpável, né? Então, nós somos convidados a ter fé, a nos lançarmos no Senhor, a exercitar esta virtude, mas também a esperança. A esperança como virtude também precisa ser praticada. A nossa esperança não está nos homens, mas está no Senhor. Não se baseia em evidências, em lógica. A gente até conta com isso. E nós precisamos contar como seres racionais que somos. Mas ela não está baseada nisso. É a fé que vai até as últimas consequências. Como tantos homens da Bíblia, como Abraão, como Moisés, como tantos outros, né? E lá em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 18, vai dizer: a esperança, com efeito, é para nós como uma âncora, segura e firme. O Padre Jonas tinha esta esperança, né? No mundo novo,
de formar homens novos para um mundo novo, de um novo céu, de uma nova terra. Ele pregou isso e ele nos ensinou a viver isso como canção nova. A acreditar no outro, acreditar no que Deus pode realizar na vida daquela pessoa, a não desistir. Tantas coisas Deus realizou através do sim do Padre Jonas. Eu sou fruto, né, do sim deste homem. Se você está aqui hoje, pisando aqui, neste chão, podemos dizer que você também é fruto desse sim. Né? Nada disso aqui existiria se não fosse a fé dele. E hoje nós somos convidados a ter fé e a ter esperança, a esperar no Senhor. Celebrando 45 anos da missão de Cachoeira Paulista, nós podemos dizer, né, e louvar a Deus. Queria trazer aqui algumas coisas que o padre falou de Cachoeira Paulista quando nada disso aqui ainda existia, né? Ele vai dizer lá num documento em 91, quando tudo estava muito no início ainda, é um documento interno da Canção Nova, no ano de 1991, ele vai dizer: Cachoeira Paulista é hoje, lá em 1991, a maior e mais importante frente de missão Canção Nova. É o centro propulsor da missão Canção Nova. É a sede da comunidade. A Canção Nova hoje está em inúmeros lugares do Brasil e além Brasil, né? Temos casas de missão, frentes de missão na França, em Roma, em Portugal, Terra Santa, imersão nos Estados Unidos, imersão no Chile, casa de missão no Paraguai, aqui no Brasil, em várias cidades do estado de São Paulo, mas tem em Minas, tem em várias cidades do Nordeste, em Cuiabá, tantas outras que me fogem agora os nomes para dizer, né, em mais de 20 frentes de missão, para dizer que, nessa época, o Padre Jonas já falava de toda a Canção Nova, mas dizendo que daqui, deste lugar, tudo seria, as inspirações viriam. E ele vai dizer também da Canção Nova como um todo. A Canção Nova é um território eucarístico. Sobretudo em Cachoeira Paulista, né, nós somos cercados por tantas capelas. Praticamente em todo o setor tem uma capela, para dizer aqui quem impera, aqui quem é o rei, aqui quem os olhos estão voltados para este lugar é Jesus. Ele é o centro da nossa vida, ele é a razão de eu estar aqui, dessas pessoas que aqui estão, de você estar aqui. Então é preciso louvar a Deus também por essa grande obra. Ele vai dizer também: percebo que o Senhor quer que a Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista e em cada uma das nossas frentes de missão, seja a casa da misericórdia para todos os necessitados. Aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, também é a sede dos grandes eventos de evangelização. A maioria deles transmitidos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, mas não começou assim. Era o capelão, era o rincão, depois foi o centro de evangelização, para dizer do louvor a Deus, desse homem de fé e desse homem de esperança, que realizou, que foi dando passos, que foi acreditando. O Senhor ia inspirando, ele ia dizendo, e atrás dele vinham ali todos os demais, né? Como os nossos cofundadores, o Eto, a Luzia, que estão ali desde os inícios com ele, tantos outros irmãos que vieram muito antes de mim, né? muito antes de nós, mas que deram a vida ali junto com o Padre Jonas, que tiveram fé. Às vezes não conseguiam ver o que ele via, mas acreditavam e seguiam os passos do fundador. E hoje nós somos convidados a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar no Senhor que fala conosco. Acreditar no Senhor que opera milagres na minha vida e na sua vida. Fé e esperança. Guardou aí? Fé é acreditar no que eu não vejo. Às vezes você não está conseguindo nem tocar nas promessas do Senhor. Às vezes parece que está longe. Às vezes parece que está indo na contramão. Mas não duvide daquilo que Deus te prometeu. Não duvide daquilo que o Senhor depositou em você. Né? Confie, Ele tem o melhor. E os 5 pães? Quais são os 5 pãezinhos aí que nós precisamos trabalhar na nossa vida para que a graça de Deus aconteça em nós?
O primeiro deles, a nossa vida interior, a nossa busca de intimidade com Deus. Jesus é o centro, Jesus é a fonte. Em primeiro lugar, precisa estar o Senhor, para que eu possa conseguir ouvir a Deus, para que eu possa conseguir perceber os caminhos que Ele quer que eu siga, as escolhas que Ele quer que eu faça, o bem que eu preciso fazer e o mal que eu preciso evitar. Eu preciso ter intimidade, eu preciso escutar. Isso não se improvisa, isso tem que ser todo dia, isso tem que ser a todo instante. Como é que está a minha vida de oração? Eu preciso dar a Deus o primeiro lugar. Como diz a ordem seguida de promessa, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. O diácono Nelsinho falou dessa palavra de manhã. E essa palavra é uma palavra fundante da Canção Nova. Ela está na história da Canção Nova. Em primeiro lugar, o Senhor. Será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu sei que eu preciso pedalar, viu? Porque na nossa vida agitada e corrida é muito fácil você deixar para no fim do dia você pensar em Deus. Mas não pode ser assim. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida, né? Está constantemente nos nossos pensamentos, no nosso coração. Primeiro pãozinho é esse. Em primeiro lugar, Deus. Se eu quero que Ele opere maravilhas na minha vida, realize prodígios na minha vida, eu preciso dar a Ele este lugar de honra. Mas não só por isso, não é uma moeda de troca, mas porque Ele é o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno de ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Segundo pãozinho, o que Deus pede de nós? Crer e tomar posse de que eu sou filho, filha amada de Deus. Eu preciso crer nisso. São João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E ele afirma, e nós o somos. É um presente ser filho e ser filha do Senhor. Olha, você não é um mendigo, uma mendiga, você não é um andarilho, uma andarilha. Você é filho, você é filha. Nós somos filhos. Deus não nos chamou para mendigar amor por aí. Deus não nos chamou para ficar andando perdidos por aí. Deus nos chama para uma vida de abundância na sua presença. Isso significa que não vamos ter sofrimentos? Não. Isso significa que não vamos ter problemas, dificuldades? Não, porque o próprio Cristo nos disse, né? Quer me seguir? Vem, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Faz parte da vida do cristão as dificuldades. Mas eu preciso crer nesse amor. Porque quando eu creio nesse amor, eu entendo a dignidade que eu tenho como ser humano. Eu entendo que eu sou valiosa aos olhos do Senhor. Que Ele deu tudo por mim, Ele deu seu Filho na cruz por mim. Então não é qualquer coisa que vai me abalar. E mesmo quando eu passar por uma grande tribulação, mesmo quando o sofrimento estiver grande, eu não vou me desestruturar. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. Então, acredite nisso. Peça essa graça ao Senhor. Senhor, olha, está difícil, olhando para a história da minha vida, está difícil acreditar que eu sou filho. Está difícil que o Senhor me vê. Acreditar que o Senhor me vê. Eu preciso lhe dizer, Deus te vê. Como diz a canção, Ele não é indiferente à sua dor. Deus nos vê. Então, acreditemos. Precisamos dar isso para Deus, a nossa fé. Como Ele disse para São Tomé, né? Quando Jesus ressuscitado apareceu, São Tomé não estava. E depois Ele disse, se eu não ver, se eu não tocar com as minhas mãos as suas chagas, eu não acredito. Uma semana depois, Jesus aparece e vai dizer para São Tomé, não sejas incrédulo, toca aqui. E aí São Tomé faz aquela linda profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Então, que não sejamos incrédulos, que não duvidemos do amor, que não duvidemos que somos filhos amados do Senhor. Deus nos deu essa graça, nos resgatou do pecado, nos retirou da escravidão, nos devolveu a filiação, nos deu essa graça.
E isso faz toda a diferença na nossa vida, viu? Se alguém chegar para você querer te desmerecer, se alguém chegar para você e querer te humilhar, você não precisa nem devolver na mesma moeda, não. Basta que interiormente você saiba, olhe para você mesmo e compreenda o valor que você tem para o Senhor. Terceiro pãozinho. Mergulhar na misericórdia de Deus. Somos chamados a mergulharmos no Senhor, a acreditar que Ele nos ama, receber o perdão do Senhor, mas também, diante dessa misericórdia que eu experimento, que eu sou perdoada, que eu sou amada pelo Senhor, eu também sei que muitas vezes eu vou precisar pedir perdão, que muitas vezes eu vou precisar dar perdão. Não importa, meu irmão, o que você fez, né, o que você viveu, por onde você caminhou, quais realidades você viveu, se você roubou, se você matou, se você adulterou, se você viveu uma vida de vícios, não sei o que você viveu. Né? Se você simplesmente não fez nada disso, mas foi sempre uma pessoa rancorosa, que guardou raiva, que desejou o mal, que viveu uma vida de, de inveja, que não soube se alegrar com a alegria do outro, de mentiras. Não sei, não importa. O Senhor, o que importa para Deus é o meu hoje. Hoje eu estou disposto a uma vida nova, a retomar, a desvencilhar-me do pecado, a desvencilhar-me daquilo que não agrada o coração de Deus. É hoje. Hoje a salvação entrou nessa casa, disse Jesus para Zaqueu, né? Quando estava lá no alto da árvore, tentando ver Jesus passar, Jesus passando, uma multidão diante dele. Para quem Jesus olhou? Para o Zaqueu e falou: desce, pois em tua casa eu vou pousar hoje. Então Jesus está dizendo: desce. Desce do pecado, desce dessa realidade aí que de repente está no mais ou menos, de repente você nem está tanto assim numa vida de pecado, mas está no mais ou menos, um pecar, um pelar. Não dá para servir a dois senhores. A quem você quer servir? A quem servireis? O Senhor hoje te convida a se lançar na misericórdia de Deus. Senhor, eu te entrego o meu passado. Eu te entrego o meu ontem. Eu te entrego o meu segundo atrás. Hoje eu tomo a decisão de me lançar na tua misericórdia, de me lançar no teu amor, de me lançar numa vida nova. Deus nos convida a isso. Deus nos chama a isso. E o Padre Jonas muitas vezes nos ensinou, quando falava do santuário do Pai das Misericórdias, né, que viria aqui na Canção Nova uma multidão onde nós precisaríamos estar preparados para acolher. Aqui na Canção Nova é a Casa da Misericórdia. Ele foi nos dizer isso. Quero até ver se eu acho aqui o pedacinho que ele fala disso. Num documento interno da Canção Nova, ele vai dizer: só posso concluir dizendo: entramos no tempo da Divina Misericórdia. Entramos agora numa aventura. Enquanto construímos aqui em Cachoeira Paulista o Santuário da Divina Misericórdia, o Senhor estará construindo em nós tudo isso. Em nós, tudo isso o quê? O que ele foi falando no documento interno lá para trás. De trabalhar em nós a conversão, de trabalhar em nós o sermos casa da misericórdia, sermos casa do sacrifício. Entre nós, na Canção Nova, de vivermos a comunidade de amor e adoração. Deste modo, diz o Padre Jonas, terminada a construção do santuário, que terminou, né? Estaremos prontos para viver o tempo da misericórdia até que o Senhor venha. E ele termina: Maranatá, vem Senhor Jesus. Então aqui nós estamos neste tempo, na Canção Nova, mas podemos dizer como igreja, nesse tempo da misericórdia, onde dá tempo, não deixe para amanhã, dá tempo, volta para o Senhor. Do ponto em que você está, independente do que você esteja vivendo, você que está aqui, você que acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, volta para Deus. Volta o seu coração para o Senhor, volta a sua alma para o Senhor. Talvez sejam pequenas coisinhas, como vai dizer o Padre Jonas, pequenas teias de aranha que falta você tirar da sua realidade de vida para uma vida de santidade, de busca pelo Senhor. Deus nos convida a isso, a esse mergulhar na misericórdia do Senhor. Depois, quarto pãozinho.
Deixe-se envolver pela água viva do Espírito Santo. Queira atualizar em sua vida hoje Pentecostes. A Ana, na oração, ela até trouxe isso. Os apóstolos já conheciam Jesus, ficaram 3 anos ali sendo formados, né, discipulados pelo Senhor. Jesus viveu a sua Páscoa, eles já tinham contemplado a ressurreição de Jesus, mas ainda tinham medo. Estavam lá trancados no cenáculo, vai dizer lá o Evangelho, por medo dos judeus. Em oração, mas trancados. E aí Jesus, né, naquela manhã de Pentecostes, naquela festa, eis que a promessa se cumpre, a promessa se realiza, e eles são batizados no Espírito Santo. E ali eles são transformados por essa graça, que é o Espírito Santo em nossa vida, saem daquelas portas trancadas, nunca mais tem porta trancada na vida daqueles apóstolos. Saem para evangelizar, saem para pregar, e naquela mesma manhã, mais de 5.000 pessoas, se eu não me engano, se convertem. Não sei se é 3.000, se é 5.000, enfim, muitos se convertem. Nós precisamos disso, sabe por quê? Muitas vezes a gente vive essa experiência do amor de Deus, somos filhos amados, buscamos viver com Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos, estamos ali lutando para essa vida nova, só que a gente cai, né? Quem é que nos dá essa força, esse dínamo, para não pecar, para perseverar, para continuar firme, para ir além daquilo que nós humanamente conseguimos, para viver o perdão, que às vezes, dependendo da situação que você viveu, é muito difícil. Perdoar aquele que te traiu, perdoar aquele que te apunhalou pelas costas, perdoar aquele que abandonou você, abandonou sua mãe, abandonou seu pai, te abandonou. São tantas realidades duras, né, que, de repente, até matou alguém da sua família. Quem nos dá essa força? É o Espírito Santo. É Ele quem vem em auxílio à nossa fraqueza. É Ele quem nos ensina a rezar, e é Ele quem reza em nós. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, ele vai dizer, com gemidos inefáveis Ele reza em nós, porque nós não sabemos pedir como convém. Então Ele vem e intercede por mim, Ele vem e intercede por você. Ele pede por você aquilo que você talvez nem saiba que você precisa. Por isso precisamos clamar todos os dias o Espírito Santo. E mais uma vez preciso falar do Padre Jonas, né? Porque ele é o Mister Pentecostes, como ele mesmo disse. Ele nos ensinou isso. Ele ensinou a nós a vivermos esse ser carismático. Ou seja, é essa vida no Espírito, é essa vida de exercício dos dons, mas muito mais do que isso. É essa vida nova de batizados. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos em nós os dons infusos, né? Que são os dons de santificação. Sabedoria, ciência, piedade, que vão nos ajudar no nosso processo de santidade. Nessa experiência da efusão do Espírito, muitas vezes o Espírito vem em nós com os dons carismáticos, que é para quê? Para o apostolado, para a evangelização. Ou seja, é um dom de serviço, mas nós precisamos das duas realidades. Porque eu não posso só trabalhar para a salvação de todo mundo e me perder. Não, eu preciso me preocupar com a minha alma. Eu vou prestar contas dela para Deus. Então, eu preciso dessa vida no Espírito em primeiro lugar. E aí também preocupar com a salvação do outro. Ou seja, eu sou evangelizada e eu evangelizo. Eu evangelizo e eu sou evangelizada. Vai dizer o Padre Jonas, Deus não espera que a gente esteja pronto. Não vai a Flaviana estar 100% pronta para poder evangelizar. Se for esperar, vou morrer sentadinha lá e não vou fazer nada. Não, do jeito que você está, você cristão, batizado, católico, apostólico, romano, como a gente cantou aqui, precisa arregaçar as mangas e se colocar na evangelização. Tem muita gente que precisa simplesmente ser ouvido, ser ouvida. Tem muita gente que simplesmente precisa que você diga, olha, Jesus te ama. Olha, Jesus não te condena. Vai e não peques mais. Meu irmão, Jesus conta comigo e conta com você.
Nós precisamos deste pãozinho na nossa vida para que Deus realize maravilhas. A graça do Espírito Santo em nós. E o quinto pãozinho, que eu coloquei 2 em 1, metade um, metade outro, mas todos os 2 são importantes, para não sair da analogia dos 5 pães. Maria e a igreja. Eu preciso estar com Nossa Senhora, agarradinha nela. Porque do alto da cruz, ele disse, né, para João, eis aí, filho, a tua mãe. E vai dizer o Evangelho, a partir daquele momento, ele a recebeu em sua casa. Nós precisamos de Nossa Senhora. Eu tenho visto, né, esse grande movimento, assim, como nunca, talvez, não vou dizer nunca visto, mas pelo menos nunca anunciado, né? Porque nós estamos na era digital, né? Na era das mídias, que é o movimento do rosário. E toda vez que eu vejo isso, eu me lembro daquilo que Nossa Senhora disse. Não lembro, não sei se foi a aparição de Lourdes, não sei. Onde ela vai dizer, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Para mim, esse grande movimento é um grande sinal desta palavra da Virgem Maria. Por quê? Porque ela é aquela que recebeu essa incumbência de Jesus, ali no alto da cruz, de cuidar da igreja, de cuidar dos seus filhos. E quando a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 12, quando a serpente não pôde nada contra ela, o antigo dragão, a antiga serpente, ele foi combater quem? Foi combater os filhos da descendência da mulher. Quem é esta mulher? Nossa Senhora. Quem são esses descendentes? Somos eu e você. Então, nós precisamos nos apegar a Nossa Senhora. Ela não é mais que Jesus, mas Ele deu a ela esta incumbência, esta missão de cuidar da igreja. Ela é a mãe da igreja, como nos ensina a própria igreja. Então, nós precisamos nos colocar sob a sua proteção, sob os seus cuidados, porque ela é quem vai nos ensinar a fazer tudo o que Ele disser. Então, nos confiemos à Virgem Maria. E à igreja católica, porque como prometeu Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na igreja, nós temos essa grande riqueza dos sacramentos, nós temos a grande riqueza do magistério, da sagrada tradição, dos ensinamentos de mais de 2000 anos de caminhada dos padres, dos santos padres, dos santos. Quanta coisa nós temos para nos enriquecer e para não nos perdermos. A verdade plena, confiada, traduzida. Nós podemos e devemos nos confiar à igreja e à Virgem Maria. Fé, esperança, 2 peixinhos que eu vou dar para o Senhor. Ei, Jesus, aqui a minha fé. É pequena, Senhor. Aí a gente reza, né? Senhor, eu creio, mas... Vamos lá repetir? Senhor, eu creio, mas... aumentai a minha fé. Vamos rezar isso todos os dias. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diante das situações que você vive, diante das realidades que você vive, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas vinde Espírito Santo em meu auxílio. Senhor, eu creio, vinde Virgem Maria, intercedei por mim. Senhor, eu creio, dá-me este coração de criança. Dá-me esta esperança que eu preciso ter. E aí a gente vai alimentando a nossa fé, da palavra de Deus, da Eucaristia, da Eucaristia não apenas dominical, mas para aqueles que podem, todos os dias. Vamos nos alimentando para que, só que tem que ser todo dia, viu? Não dá para você lembrar de Deus hoje, quinta-feira de adoração, e só ir lembrar dele lá na sexta-feira da semana que vem, nem amanhã. Não dá. Temos que alimentar a nossa fé todos os dias. E diante desta palavra, eu queria louvar a Deus por tantos feitos que o Senhor realizou na Canção Nova, Louvar a Deus pela frente de missão de Cachoeira Paulista, que você que está aqui pode ver, pode tocar. Você que ainda não veio, venha estar aqui na nossa frente, venha participar de algum dos nossos acampamentos, venha estar conosco. Mas louvar a Deus porque a história diz muito, Tudo começou com os encontros, os momentos fortes de evangelização. E aí nós tocamos na fé do Padre Jonas. Do Padre Jonas enquanto pessoa,
que na sua história de vida tocou em tantas realidades, né? Padre Jonas, que quando ainda no seu parto, no seu nascimento, ali teve a intervenção de Deus, porque estava com dificuldade para nascer, porque já eram muitas horas ali de trabalho de parto e nada dele nascer. E aí a mãe dele clamou ali, estava ouvindo falar de o pessoal na sala conversando, que o parto estava sendo ali na casa, né? Como antigamente. E aí ela ouviu falar de São João Bosco, e aí rogou a São João Bosco, e imediatamente o menino Jonas nasceu. A intervenção de Deus ali na vida dele. Depois, ainda da infância, o Padre Jonas teve uma grave doença nos olhos, a ponto de perder, né, a visão, e mais uma vez ali, Deus interviu e tocou ali na vida do padre, na cura dos seus olhos. Depois, já quando estudando teologia, para se tornar um sacerdote, novamente o Padre Jonas, com uma misteriosa ali, doença, ali, com muita dor de cabeça, não conseguia estudar, quase não conseguiu ali ser ordenado, mas mais uma vez Deus interviu com esforço. Não é interviu que ele não precisou fazer nada, porque ele vai dizer, eu tinha ali que escrever ainda com dor e fazendo, mas Deus agiu e ele conseguiu se ordenar. Depois, na vida do Padre Jonas, a gente foi tocar. Já como sacerdote, veio a tuberculose, veio o tratamento. Depois, muitos anos depois, viveu a realidade da depressão, viveu a realidade do câncer. Mas nunca o Padre Jonas parou. Nunca. Sempre evangelizando, sempre buscando a salvação das almas, sempre se colocando nessa busca incansável pela salvação das pessoas. Quando o padre teve tuberculose, por exemplo, né, que ainda estava nos Salesianos, e mandaram ele lá para um hospital, lá em Campos do Jordão. Chegou lá, você acha que ele ficou parado na cama, como tinha que ficar? Foi fazer Maranatá, foi fazer... Acho que nem chamava Maranatá ainda, né? Mas foi fazer enquanto para quem estava lá no hospital, celebrava missa, confessava. Chegou uma hora que o médico ligou para o superior dele e disse, se você quer que o Jonas melhore, tira ele do hospital, porque aqui ele não está descansando. Então, esse grande homem incansável na evangelização que não parou. E assim foi em toda a vida dele. Então, louvar a Deus por esse tempo, louvar a vida pelo Padre Jonas, que deu os 2 peixes, que deu os 5 pães, que deu tudo de si, porque esse era o seu lema sacerdotal, ser tudo para todos. Então, nós somos chamados a viver a mesma coisa. E aí eu poderia dizer do Centro de Evangelização, que foi uma profecia do padre, que contou com a ajuda de tantos, com a doação do ouro. Eu ainda nem pensava em Canção Nova na época, quando no início da construção, tinha formado, deixei meu anelzinho aqui, porque eu acreditava já nessa obra. O Centro de Evangelização foi inaugurado em 2004, janeiro de 2005, eu entrei para a Canção Nova e aí pude já iniciar essa aventura. A profecia do santuário, do Pai das Misericórdias, como eu disse. A sede da Fundação João Paulo II, que é a mantenedora de todo o sistema Canção Nova de comunicação, das obras sociais, da evangelização. Olha o que o Padre Jonas vai dizer num documento interno da Canção Nova sobre a fundação. Fundação João Paulo II, pois ela não é uma fundação como as outras. Ela nasceu da Canção Nova, existe nela e para ela. Deus a criou para ser o seu suporte e dar-lhe condições de realizar a sua plena missão. Número 967. Então, louvor a Deus por esta instituição, pela fundação que foi criada, que veio também do coração de Deus, para ser suporte para este carisma. Louvor a Deus pelo sistema Canção Nova de comunicação, por essa transmissão que vai além de vocês que aqui estão. Eu nem tenho ideia da quantidade de pessoas que estão acompanhando essa transmissão. E aqueles que talvez vão ouvir isso aqui, sei lá, anos depois. Louvor a Deus por esse sistema. E o Padre Jonas vai dizer, quando ele diz assim, quando a comunidade iniciante se perguntava qual o nosso trabalho específico, Deus nos respondia concretamente, dando-nos os instrumentos, um gravador de rolo, um duplicador de cassete, aparelhagem de som, e nos encaminhou para realizarmos programas de rádio. Nós entendemos a resposta. Ela foi concreta. Deus nos queria usando os meios de comunicação para evangelizar. E, na época, era a rádio. E o Padre Jonas já falava de um sistema
Canção Nova de Comunicação. Só tinha rádio. E uma rádio pequenininha, que pegava mal por aqui, na cidade. E olha hoje onde nós estamos. Os meios que estamos utilizando, TV, rádio, internet e tantas outras mídias que eu não sou muito da área, não sei dizer, mas você que de repente sabe, pode dizer. Porque o Padre Jonas sempre disse, naquela época, quando nem tinha tudo isso, né? Todos os meios que existem e todos os que existirão, nós iremos utilizar para a salvação das almas. Esse homem incansável, nós te louvamos, Senhor, por ele. Adquirimos a rádio por causa da evangelização, aventuramos-nos na televisão por causa da evangelização. Em 1991, o padre disse, Deus colocou em nossas mãos um verdadeiro arsenal para evangelizar pelos meios de comunicação. Hoje, Deus colocou em nossas mãos um verdadeiro sistema Canção Nova de comunicação social. Sistema, vai dizer o Padre Jonas no número 777, documento interno da Canção Nova, porque tudo vem impregnado do dom Canção Nova, porque é dom de Deus, é do Espírito. Nós somos convocados a utilizar todos esses meios da moderna comunicação para atingir a todos com a divina misericórdia e devolver-lhes a dignidade humana e a dignidade de filhos de Deus. Essa é a nossa missão. E para você que é Canção Nova junto conosco, eu preciso lhe dizer, esta é a sua missão. Devolver primeiro a si mesmo, mas também a todos aqueles que nós formos enviados essa dignidade. Somos filhos amados do Senhor. E aí eu poderia falar do centro médico, das obras sociais, do Progem, do CAC, do hospital, que ainda está em construção, mas é uma profecia do Padre Jonas, que começou com um postinho e hoje já é um centro médico, e com a graça de Deus, daqui a pouco tempo, será um hospital, para dizer, né, que tudo isso é por causa da evangelização. Por outro lado, a nossa missão é evangelizar, e o evangelho se realiza na caridade vivida em gestos concretos. Vai dizer o Padre Jonas, e ele fala das obras, né? Eu queria finalizar, tinha várias outras coisas ali, mas o tempo está terminando. Como eu disse, estou há 20 anos na comunidade, já passei por inúmeros setores na comunidade. Mas eu trabalhei durante muito tempo no financeiro, né? Pelo menos uns 4 anos diretamente no financeiro da Fundação João Paulo II. E eu posso dizer, testemunhar concretamente que a moedinha faz milagres. Eu lembro que muitas vezes, a gente às vezes tinha, por exemplo, a conta do satélite, que faz com que todo o sistema Canção Nova de comunicação chegue, né, a inúmeros lugares, inclusive fora do Brasil, pelo menos na época. É uma conta caríssima, é mais de R$1 milhão. Mas esse R$1 milhão, eu preciso lhe dizer que é pago com os 10, 5, 15 reais que as pessoas vão doando para esta obra de evangelização. E eu lembro que numa dessas vezes a gente tinha essa conta para pagar, e a gente estava lá, né, junta dinheiro de todas as contas para pôr numa única para poder fazer o pagamento da fatura. E faltava, sei lá, não sei se era... Faltava pouco, muito pouco, sei lá, menos de R$100. E aí eu lembro que a Deusirene também estava lá na época, a gente ficava lá olhando as contas. Senhor, manda 5, manda 10, Jesus, a gente precisa pagar essa conta, porque era o último dia, se não pagar vai sair do ar. E aquele movimento de fé e de esperança. E aí, entrando 5 e entrando 15, a gente dava uma atualizada na conta, entrou mais 20... E aí foi, até o fim da tarde lá, o último momento, o último segundo, e completou o valor. E aí a gente pagou a conta naquele dia. Estou te dando um único exemplo, mas eu testemunhei vários nesses anos ali no financeiro. Hoje eu não estou mais lá, né, estou na formação local, mas também estamos tudo junto, né? Missionário é para o que der e vier. Então a gente está lá, está cá, está em todos os lugares, né? Então, para dizer, essa obra é admirável, né? Deus fez e Deus faz grandes obras admiráveis na Canção Nova. Esse chão que a gente toca é fruto do milagre.
da doação de muitos, da fé do Padre Jonas, mas da fé de todos aqueles que foram seguindo ele, que foram dando o seu sim, cada um o seu tempo sendo chamado, né? Sendo chamada e correspondendo. Temos uma grande responsabilidade? Temos. Temos a grande responsabilidade de viver uma vida de busca de santidade diária, de busca pelas almas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas essa missão da Canção Nova também é sua, de evangelizar, de salvar almas, de levar a muitos para o Senhor. Tem muitos que ainda não conhecem, viu? Preciso lhe dizer. Muitos ainda precisam se encontrar com esse amor do Senhor. E você é convidada. Você é convidado a dar a sua vida na evangelização. Vamos rezar um pouquinho? Vamos? 5 pães e 2 peixinhos. Fé, esperança, Deus em primeiro lugar, a intimidade com o Senhor. Né? Somos filhos amados do Senhor, somos chamados a nos mergulhar na misericórdia de Deus, a clamar o Espírito Santo, a ter Maria como mãe, a estar na barca de Pedro, que é a Igreja Católica. Com todas essas graças, não tem como a gente se perder. E muito mais, além de não nos perdermos, vamos conseguir trazer muitos para o Senhor. Esse é o convite. Vamos clamar a Deus, rezar, pedindo a Ele que nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Eu estava dali ouvindo a Flaviane falar, e eu estava pensando na graça sobrenatural que existe sobre a Canção Nova. Eu vejo... Vem aqui, vem cá. É tão bonito a gente ver ela se doando hoje na formação dos missionários Canção Nova. É mais difícil lidar com pessoas do que com números, né? É mais desafiante. É mais desafiador, né? Exige mais. Muitas vezes você ficava lá esperando entrar os R$100, R$50 para fechar, para pagar uma conta, mas aqui você só conta com a graça para cuidar dos missionários, não é verdade? Sim, verdade. É Deus, né? Porque o ser humano é um mistério, né? Eu sempre gosto de dizer isso. E é Deus quem conhece, né? O que está por trás do olho, do olhar, do coração. Então, é Ele. Tem que buscar nele sempre. E toda vez que eu fico vendo ela naquela humildade, na simplicidade dela, eu digo, existe uma graça sobrenatural sobre essa menina. Porque aqui existe Dom Canção Nova. Olha para esse lugar, gente. Vai ficando em pé e vai olhando ao redor, assim, aqui. As árvores, as construções, tudo que você vê aqui é uma graça sobrenatural que existe na Canção Nova. Que maravilha, que admirável são as maravilhas do Senhor aqui. Tudo que você vê aqui é obra de Deus. Essa é realmente uma obra de Deus, admirável aos nossos olhos. Bendito seja o Senhor por isso. Você está aqui é parte dessa profecia também. Um dia Padre Jonas olhou para essa chácara vazia e disse, aqui será a sede da Canção Nova. Um dia ele olhou para aquele brejo, que onde hoje é o centro de evangelização, e disse, aqui será um estádio. Daqui vão surgir fontes de cura, de bênção, de graças. Para cá as pessoas virão e elas serão abençoadas. Tudo isso é um passo de fé desse homem de Deus, Monsenhor Jonas Abib, que disse sim com audácia, com alegria e com fervor. Vamos aplaudir o Padre Jonas Abib? Viva o Padre Jonas!